Olá, estão me ouvindo? Voltamos aqui? Todo mundo me ouve? Tá ouvindo? Ok. Deu um corte aqui, né? Vamos lá. Então, como eu falava, a teoria de tirar a igreja da terra para depois as profecias acontecerem, quando você pega o outro sentido da palavra geração, aí você consegue incluir até as coisas dos últimos tempos. Na verdade, esta geração, que é nós evangelizando pessoas, e à medida que a gente evangeliza pessoas, pessoas recebem o Espírito Santo, e elas nascem de novo, e elas dão continuidade à geração da igreja, essa geração é por causa do agendamento. É o horário do agendamento, é porque está chegando ao fim o horário do agendamento, aí o Zoom está me avisando aqui. Na verdade, a igreja vai ficar na terra. Falando rapidinho, caso caia e a gente não volte, a igreja vai estar na terra. A igreja está vendo essas coisas há 2000 anos e não passará a geração da igreja até que essas coisas todas aconteçam. Não passou a geração física deles até que o pacote deles aconteceu, destruição de Jerusalém. Naquela geração, quem era mais jovem e ouviu Jesus falar isso, viu Jerusalém ser destruída. E para nós, que somos a geração do resto, essa geração, mesmo que a gente morra, essa geração da igreja, ela vai ver essas coisas acontecer até o fim. Aí depois da igreja, depois da volta de Jesus, aí haverá uma outra geração, que é a geração eterna. Aí vai haver a ressurreição, vai haver o corpo glorificado. Aí alguém perguntou aqui, ó a pergunta do Instagram. Ed, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Não, querida. Viu, Eliane? Eu não consigo falar com você aqui pela live, como eu falo aqui com o pessoal do Zoom, mas veja bem, falando para vocês e para vocês. Essa teoria de que a igreja não passa pela grande tribulação é uma teoria que nasceu há 150 anos atrás, nos Estados Unidos. Os maiores pais dessa teoria são os adventistas. Os adventistas começaram a ensinar muito isso, aí o pessoal evangélico, o pessoal mais pentecostal da época, comprou a ideia, né, as Assembleias de Deus, aí essa ideia foi muito difundida. Porém, veja só, e a gente vai ver, eu vou provar isso para vocês depois, a gente estudando Apocalipse. A gente vai ver isso lá dentro. Na verdade, na última geração, haverá a maior das tribulações. Mas a tribulação, ela sempre acontece a cada geração humana, saindo do significado de geração, como geração, né, da época da igreja, que a gente está agora, a geração da igreja, saindo desse aspecto e olhando para nós a cada 40, 50 anos, somando todos os eventos da Terra, você também tem grande tribulação, você tem anticristos, você tem bestas, você tem falsos profetas. Lá na última geração, vai ser o maior de tudo. E eu, inclusive, acho que a gente não está na última geração, é uma maneira minha de entender, porque, pelo que eu já entendo de Bíblia, de profecia, de Daniel, de Apocalipse, das profecias de Jesus que a gente está comentando hoje, quando isso for acontecer, vai ser muito, muito, muito pior do que hoje. O pacote tão completo, gente, apocalíptico, ele é muito terrível. Então, na nossa época, está acontecendo algo. Ela pergunta que vocês fizeram aqui no Zoom. Nós vamos suportar? Vamos. Vamos, porque é Jesus que nos fala para suportar. Jesus falou aqui: não fiquem assustados, não fiquem perplexos. Mas como é que a gente consegue suportar, gente? Só com a paz que excede o entendimento. Aê! A paz que excede o entendimento. Qual que paz é essa? Essa paz que eu sinto em minha alma, que não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo. Quem sabe o resto da música? Porque a gente segue
Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Vai ser a única maneira. Alguém falou aqui, ó. Alguém falou aqui no Insta. A própria Eliane falou. É muito terrível. Preste atenção. Essas coisas têm que ser terríveis para os de fora, não para nós que temos a paz de Cristo. Não para nós. Ô, Ed. Agora, a gente. Ed, só um minutinho, olhando aqui, Ed. Na verdade, assim, seria assim, uma surpresa para aqueles que ainda não acreditam na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Sim. Vai ficar perplexo de ver a volta de Jesus, quando vier a volta de Jesus. E agora, enquanto essas tribulações, enquanto essas dores vão acontecendo, eles ficam no pânico, eles ficam perplexos. Aí alguém fala assim, alguém me fala, por exemplo, da seguinte forma: e se eu não estiver suportando? Se você não estiver suportando, você tem que... deixa eu só... Opa. Vou arrumar a live aqui, tá, pessoal? Se não estiver suportando, você vai ter que buscar todos os recursos possíveis. Porque presta atenção, pessoal, nós somos espírito, mas nós também somos alma. Oi, Verinha, tudo bem? Nós somos espírito, nós somos alma, nós somos corpo. Às vezes você vai ter que dar um remédio para o corpo, às vezes você vai ter que fazer uma terapia para a alma. E quando eu falo terapia, não é só ir a psicólogo, psicanalista, não. Quando eu falo terapia, ô Verinha, sem querer, Glorinha, eu comecei uma live com você aqui, eu não sei se o pessoal continua me assistindo, o pessoal do resto da internet. Espero que sim. Deixa eu só corrigir isso aqui. Deixa aí. Então, pessoal, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Às vezes, se você está com a presença de Deus e mesmo assim você se sente ansioso, preocupado, eu falei, às vezes não precisa fazer a terapia, você precisa às vezes fazer um discipulado, fazer um aprofundamento. Isso daqui que nós vamos fazer nas próximas semanas, isso aqui vai ser uma coisa terapêutica para vocês. Vai rolar terapia aqui entre nós. Deixa eu só voltar aqui na live. Cadê a live, meu Deus? A live sumiu. Ovo de Deus, cadê a live? Deixa eu apertar aqui. Microfone. Opa. Não. Só um momentinho, tá, pessoal? Que eu quero pôr stories aqui para acabar de falar. Aqui. Isso. Tá enviando lá de novo. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Estou de novo aqui na live do Instagram. Uma pergunta rapidinha aqui, que é a seguinte. Com relação a esses sinais, a gente vê que tem alguns casos pontuais em que já existem problemas. Por exemplo, no Oriente Médio, questão de perseguição a cristãos. Pelo que nós vamos aprender, você acha que esses sinais tendem a se tornar globais? Igual, por exemplo, no Brasil, atualmente nós ainda temos essa liberdade do culto religioso e tal. Uhum. Você acha que no futuro a gente vai caminhar para essa perseguição de forma global no mundo? Talvez sim, talvez não. Na verdade, com o texto bíblico sozinho não dá para afirmar isso. Porque, na verdade, a gente vai ver que a soma do Apocalipse é, às vezes, paz em alguns lugares e perseguição da besta em outros lugares. A gente vai ver que essas coisas elas são possíveis de viver em conjunto. Quando a gente for estudar principalmente as 7 igrejas, nas nossas aulas da semana que vem, a gente vai ver muito isso. Não dá para afirmar. Por isso que esse foi, inclusive, um outro erro que o pessoal cometeu no passado. Foi falar assim, a igreja vai subir e aí os judeus que ficar aqui, que quiser se converter a Cristo, vão ser perseguidos. Isso não é verdade. Você falou uma grande verdade. Hoje, na face da Terra, como eu disse, né,
Os eventos do Apocalipse, quando a gente soma o globo todo, os eventos do Apocalipse estão acontecendo em doses diferentes, com faces diferentes, em lugares diferentes. Tem lugares na Terra que hoje a besta está tendo poder para vencer os santos, que é as perseguições religiosas que o Luan falou, que eu também falei, né? Índia, China, Eritreia, Coreia do Norte, Paquistão, Afeganistão, alguns países de maioria mais muçulmana na África. Esses lugares estão matando cristãos. É cumprimento de profecia bíblica? Sim, é cumprimento. Agora, falar que isso vai estar na terra toda ao mesmo tempo, em alguma época, isso daí você pode achar, outra pessoa pode achar. Porém, como eu estou falando, a gente vai ver no Apocalipse que quando a gente configura o Apocalipse todo, pode estar em algum lugar, os cristãos de uma determinada área, eles podem estar mais semelhantes à igreja de Tiatira ou de Laodiceia, que é uma espécie de pacto com o mundo para não ser perseguido. Em outros lugares, a igreja já é uma igreja mais de Esmirna, que vai ser perseguida. Só que eu não posso dar muito spoiler aqui, eu vou dar mais detalhes sobre isso. O Ed. Não podemos afirmar, tá? Frank, Ed. fala, Frank. Isso. Aqui, mas diante dessa incredulidade que acontece nos nossos tempos, assim, Pode qual seria falar. melhor? Diante dessa incredulidade, né, que diante assim, desse nosso tempo, né, qual a melhor forma e saída que a gente poderia ter, já que está escrito na Bíblia, para que a gente não passe esse ensino errôneo para outras pessoas, como foi feito lá atrás e veio até hoje, e muita gente está precisando de ajuda dentro da igreja. Eliane, me manda um WhatsApp, meu número está aqui, ó, se você não... Olha lá, ó, vê meu número, 991 40 64 22. Me manda um WhatsApp que nós vamos falar sobre isso de estudar Apocalipse. Pastor Helena, eu li sua pergunta, segura aí que eu já vou falar com você sobre isso. Ô Frank, veja bem, o que acaba acontecendo é o seguinte, o ensino, ele sempre é muito fragmentado na história da igreja toda. Quando você começa a estudar a história da igreja, você já vê que já tinha gente ensinando coisa diferente, quando Paulo ensinava uma coisa e Pedro ensinava outra. Sobre, por exemplo, guardar sábado, não comer um bacon, não comer uma carne de porco, circuncisão. Você vê que o ensino ele é pulverizado. Quando você estuda a história da igreja toda, você também vê uma pulverização do ensino. Depois você vai, eu sei que você é nosso aluno de teologia, você vai ver lá na história a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria era mais mística e figurava mais do sentido da Bíblia. A escola de Antioquia era uma escola mais literal, as coisas da Bíblia têm que acontecer literalmente. Então, isso daí vem. A gente teve essa fase agora do pessoal que acreditava da grande tribulação, né? A pastora Helena, vou aproveitar para responder aqui a pastora Helena, ela perguntou assim, os judeus estão esperando Yeshua nessa geração? Estão, na verdade, eles estão esperando o Messias. Na verdade, a melhor palavra não é Yeshua, como você colocou aí, que é o nome de Jesus. Yeshua, em hebraico, é Jesus. Eles estão esperando Hamashia, o Messias. O hebraico correto seria esse. Eles estão esperando Hamashia? Sim, os judeus, em todas as gerações depois de Jesus, eles estão esperando o Messias. É lógico que quando alguém se apresentar lá no futuro como Messias e passar a perna nos judeus, isso vai ser lá na última geração, os judeus vão olhar para trás e vão falar, uau, Yeshua é que era Hamashia. Porque se a gente esperou 2.000 anos, 2.200 anos, 2.400 anos, 3.500 anos, se todas as nossas gerações esperaram até hoje, aí quando vem Hamashia, vem o Messias, é um falso? É alguém que, na verdade, não era verdadeiro? Então, qual que vai ser a nossa chance? O apóstolo Paulo fala isso. O apóstolo Paulo fala que
quando isso acontecer lá no futuro, aí todo Israel vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Eu estou respondendo também ao Frank com relação a isso. Ô, Frank, não existe uma, como é que a gente pode falar? Unidade no ensino. O que a gente pode fazer é isso que eu estou fazendo, por exemplo. As coisas que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, eu aprendi em 91, 92, 93, com excelentes mestres. Aí eu já ensinei para centenas de pessoas nesse tempo todo. E estou aqui agora ensinando para vocês. Eu acredito que a nossa turma vai ter aí, na hora que ela fechar, ela vai ter aí 35, 40 pessoas aproximadamente. E vocês vão passando para outros, e vão passando para outros. E não tem outro segredo. A gente vai repassando, repassando. Coisas que a gente vai produzir, às vezes no futuro, vai ficar na internet, aí outras pessoas vão ver. Aí as pessoas elas começam a comparar. Elas comparam, por exemplo, uma doutrina do pré-tribulacionismo, a pessoa compara. Ela fica assim, mas não faz muita lógica a igreja subir para depois o Apocalipse acontecer. Sendo que eu estou vendo coisas do Apocalipse acontecendo. Sendo que eu pego um livro de história universal e eu vejo várias coisas lá do Apocalipse que já aconteceram. Eu pego profecia de Jesus e eu vejo que a profecia de Jesus, muita coisa da profecia de Jesus já aconteceu e outras ainda não. E muita coisa acontece de novo. Desculpa aí, pessoal do Instagram. O meu suporte aqui ficou bambo. Deixa eu segurar melhor aqui. Deixa eu firmar melhor. Então, não tem muito segredo. A gente vai ter que aprender para ensinar. Aprender para ensinar. E ir divulgando, e ir divulgando. Uma má notícia que eu vou dar para vocês, que depois eu vou mostrar para vocês nas 7 igrejas, é que das 7 igrejas, só tinha 2 que estavam aprovadas por Jesus. 5 das 7 igrejas do Apocalipse estavam reprovadas em alguma coisa. E, de certa forma, isso daí é meio real, tá? Geralmente a minoria consegue manter uma fidelidade maior, inclusive nessa questão do ensino. Veja, por exemplo, que a Igreja Católica está aí há 2000 anos. E durante esses 2000 anos, mais ou menos uns 1700, ela ensinou mais coisas que não estavam na Bíblia, que não estavam no Evangelho, que eram coisas para construir uma religião, colocar medo nas pessoas, colocar pavor nas pessoas. E ela, hoje ainda, ela é a maioria. Qual que é a maior igreja hoje? É a católica. Mais de 1 bilhão de fiéis. Mas porque ela é a maior, ela está certa? O Ed, mas dentro desse contexto aí, desse ensino errôneo aí, é que vai gerar esse ceticismo, né, que a gente vê hoje e né, que já existia nos tempos de Jesus também, né? Esse ceticismo ele é bem grande, muitas coisas estão acontecendo, estão à nossas voltas, ao nosso redor, está acontecendo e muitas vezes a gente é até cético, a gente não consegue entender, não consegue ver o que realmente está acontecendo, que Jesus disse que iria acontecer, né? O nosso papel é a gente ver, acreditar que são coisas de Jesus que estão acontecendo. Deixa eu só ver aqui que o pessoal está me perguntando aqui no Instagram também. O nosso papel é a gente não ser cético, é a gente acreditar, as profecias estão acontecendo, as profecias aconteceram na geração passada de outra forma, as profecias do Apocalipse aconteceram há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, com outros personagens, com cenários, às vezes, alternando, às vezes a perseguição está aqui, a perseguição está lá, o problema no mar está aqui, o problema do anticristo está lá, com lugares diferentes, personagens diferentes, protagonistas diferentes, mas a coisa sempre está acontecendo. Cético a gente não vai ser. Nós não podemos ser céticos. Pelo contrário, a gente tem que ver e acreditar. Está se cumprindo. Eu não vou ser arrebatado, ou alguma geração vai ser arrebatada para as coisas acontecerem. As coisas estão acontecendo. Esse papel é nosso, ok? Mas muita gente é cética? É sim. Muita gente cristã é cética, principalmente por causa dessa teoria
de que vai haver um arrebatamento antes que a coisa fique ruim. Então, o que eles ficam pensando? Se eu ainda estou aqui, eu não fui arrebatado. Se a igreja está aqui, a igreja não foi arrebatada. Se a igreja não foi arrebatada, então, o que está acontecendo aí? Não é tribulação. Esse é o ceticismo cristão. Aí tem o ceticismo do mundo. O que o mundo pensa? A salvação vai vir pela ciência. A ciência que vai salvar as pessoas. A ciência que vai inventar a cura para o coronavírus. A ciência vai inventar a cura para o câncer. A ciência vai inventar a cura para viver mais de 100 anos, 200 anos. A gente nem sabe se vai chegar um momento na história humana no futuro que as pessoas vão estar vivendo igual nos dias de Noé, vivendo 900 anos, por exemplo. Nós não sabemos disso. Ed, Fala, Maurício. Eu vi um exemplo há um tempo atrás do Caio, eu achei até legal dentro disso que você está falando. Os acontecimentos, ele é como se fosse um espiral de caderno, que vai acontecendo de tempos em tempos, e esse espiral ele vai aumentando na medida que vai fazendo esse giro de geração em geração até chegar aonde as coisas vão desenrolar de forma mais atenuada. De forma mais acentuada. Acentuadas, aliás. Sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. A melhor teologia de todos os tempos, a melhor teologia é a teologia que sempre viu assim. O pessoal os pais da igreja já viam isso, tá, gente? Antes de existir igreja católica, quando o pessoal era discípulo de Jesus, anos 100, 150, 180, ano 200, 210, grandes homens de Deus, Justino Mártir, Irineu, aquele da Orígenes, lá de Alexandria. Esse pessoal, eles olhavam e eles viam que as coisas do Apocalipse estavam acontecendo e que nos dias dele estava pior. Por que estava pior? Deixa eu esperar o Zoom voltar aqui. Volta, Zoom. Voltou. Por que as coisas estavam piores lá nos dias deles? Porque antes a perseguição aos cristãos eram em algumas cidades, depois se tornou em regiões, e depois estava no Império inteiro, Império Romano inteiro. Então, esse exemplo é bom, o exemplo da espiral. Na verdade, quem inventou a teoria do espiral foi até um cara cristão, mas filósofo, chamado Hegel. Hegel ele criou uma coisa, quem fez faculdade aí talvez viu, lá na faculdade, que se chama dialética histórica, dialética hegeliana. O que é a dialética da história? As coisas na história acontecem, aí numa outra geração, aquelas coisas reacontecem diferente, mas um pouco mais abrangente. Na outra geração, um pouco mais abrangente ainda. Hoje as coisas estão acontecendo no mundo todo. O que lá nos dias dos pais da igreja acontecia de ruim, de sinais apocalípticos no Império Romano, hoje está acontecendo na Terra inteira. Se você olhar o mapa do mundo hoje, meia dúzia a uma dúzia de países não tem o coronavírus, por exemplo. O coronavírus ele é uma grande prova disso que o Maurício falou, de que a coisa vai se amplificando, vai se tornando maior, vai se tornando mais intensa. Pessoal, estou sendo avisado aqui pelo Zoom que está acabando o nosso horário. Ai, Jesus. Mas a gente vai fazer mais coisas, tá? Nós vamos ter aí depois mais atividades. Sexta-feira agora, convida quem você conhece, Sexta-feira agora nós vamos estar aqui e aí nós vamos falar mais especificamente do apocalipse do coronavírus. Vamos falar uma coisa bem atual aí. Vai ser uma atividade. Nesse dia vai ser aberto, vai ser um brinde. Você pode convidar pessoas que você conhece, que está aqui fazendo o curso conosco. Você que está fazendo o curso, chama pessoas que você conhece para vir para cá. Até lá a gente vai dar uma aula aí para o pessoal que não está conseguindo dominar o Zoom. Todo mundo vai conseguir dominar o Zoom. Todo mundo vai conseguir assistir a gente e a gente vai ter aí um resultado bem legal
Nós vamos trazer aqui muitas pessoas, 40 pessoas aí para dentro do Zoom, e vamos usar essa ferramenta. Você que está no Instagram, manda um zap aqui para você não perder nadinha, para você estar com a gente. Meus alunos que estão hoje aí no Instagram, vou ensinar você que não conseguiu como entrar no Zoom e a gente vai conseguir fazer isso. Divulga aí o curso, tá? Eu vou colocar no nosso grupo algumas mensagens que você pode mandar para outras pessoas convidando para o curso. Se você quiser, eu faço vídeo também, faço vídeos curtos para pessoas que você conhece, para você poder mandar e convidar para vir para o nosso curso. Tá bom? Pessoal, hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Já tem um contadorzinho aqui me falando que vai terminar. Até sexta-feira. Sexta-feira é 9h20. A gente está aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Na paz. Quem tem som aí, dá tchau. 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 Ô, galera, com Deus, tchau. Tchau, tchau. Até sexta. Tchau aqui. Manda um WhatsApp para nós aí, viu? 991406422. Você do Instagram. Eliane, manda um zap para nós. Vamos colocar você no curso também. Vamos juntos. Eita, olha só.